Sabe aquelas músicas que são praticamente um filme, com começo, um meio e um final cheio de reviravoltas? Pois é, hoje a gente vai bancar o detetive e mergulhar de cabeça na história por trás de um clássico absoluto. Vamos desvendar a trama de Billie Jean. E olha só, a história já começa com essa frase que é uma verdadeira bomba. Billie Jean não é minha amante. Tipo, uau! Essa negação assim, logo de cara, já joga a gente no meio do conflito. O cara tá na defensiva total desde o primeiro momento. Fica a pergunta, né? Quem é essa mulher e do que exatamente ele tá se defendendo? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Se ela não é amante dele, então qual é a dela nessa história toda? É isso que a gente vai descobrir. Vamos seguir as pistas que a própria música dá pra gente e desvendar esse mistério. Ok, então para começar essa investigação, a gente precisa conhecer a personagem principal desse quebra-cabeça, né? A própria Billie Jean. Quem é essa mulher que está causando todo esse problema? Olha só como o nosso narrador descreve ela. Ela era mais como uma rainha da beleza de uma cena de filme. Pensa nisso. Ele está dizendo que ela não parecia real, parecia saída de um filme mesmo. Essa descrição já entrega que ela é uma pessoa magnética, sabe? Daquelas que todo mundo para olhar quando entra no lugar. E o palco, para essa história toda começar, é um salão de dança. Dá para imaginar, né? As luzes, a música alta, o lugar perfeito para o tipo de drama que estava prestes a acontecer. E tudo começa de um jeito que parece super inocente, com uma dança. Um convite ali no meio da pista. Só que essa dança foi a faísca que acendeu um pavio bem curto. Foi o começo de tudo. E aí, de repente, o clima da noite muda completamente. A Billie Jean, como diz a letra, causa uma cena. E pronto, todos os olhares se viram para eles. Imagina a situação. O nosso narrador ali no centro das atenções, com todo mundo ao redor pensando que iria ser ele. A pressão já começa a ficar pesada. Bom, depois daquela noite intensa na pista de dança, a coisa muda de figura. E muda para muito pior. A história dá uma virada bem séria porque surge uma acusação pesada. E o nosso narrador se vê numa enrascada daquelas, tendo que se defender com unhas e dentes. E é aqui que o conflito chega no seu ponto principal. É a palavra dela contra a dele. De um lado, como a gente vê, ela diz: ele é o cara, o filho é dele. Do outro lado, ele rebate: ela é só uma garota que diz isso. A criança não é meu filho. Fica aquele impasse, né? Em quem acreditar? A música deixa a gente bem no meio dessa dúvida. E essa frase, nossa, ela se transforma quase num mantra de desespero para ele. Essa repetição que a gente ouve o tempo todo no refrão mostra o quanto ele tá sem saída, sabe? Tentando convencer todo mundo, e quem sabe até ele mesmo, de que ele é inocente. E aí, no meio dessa confusão toda, o nosso narrador se lembra de uma coisa, um conselho antigo, da mãe dele. Um aviso que agora parece uma profecia que se realizou do pior jeito que podia. O primeiro conselho é aquele clássico que muita gente já ouviu: cuidado com quem você ama. Parece simples, né? Mas para ele, nossa, esse conselho se transformou numa armadilha bem perigosa. Mas é a segunda parte do conselho que é de arrepiar. E cuidado com o que você faz, porque a mentira se torna verdade. Isso é muito forte. A música mostra exatamente isso. O poder que um boato, uma mentira, tem de crescer e virar uma verdade na cabeça das pessoas, podendo destruir a vida de alguém. E quando a gente acha que não pode piorar, Billie Jean joga a sua cartada final. Ela mostra uma foto de um bebê chorando e diz que os olhos do bebê são iguais aos dele. E aí, a situação fica crítica. De repente, aquela acusação ganha um rosto, uma prova. Fica quase impossível para ele se defender. Ufa! Depois de toda essa montanha-russa de emoções, fica a pergunta: o que a gente pode tirar de lição da história de Billie Jean? Porque a música não é só sobre essa confusão toda. Ela deixa uns recados bem importantes, que o personagem aprendeu do jeito mais difícil. Então a música deixa um conselho bem forte, que dá para resumir em 3 pontos. Primeiro, pense 2 vezes, sempre. Segundo, toda ação gera uma consequência, não tem jeito. E terceiro, que talvez seja o mais importante, cuidado, porque uma mentira pode sim se tornar verdade na cabeça das pessoas. No fim das contas, Billie Jean é a prova de que música é muito mais que só melodia e batida, né? Pode ser um alerta, uma lição. E agora fica a provocação: que outras músicas por aí escondem histórias tão fortes quanto essa? Fica aí a reflexão para a próxima vez que a gente for ouvir uma música.